O tema dessa noite, o tema geral, né, desse domingo, aqui na Igreja Batista do Bacaxeri, é Viva a Vida com a Ética Cristã. E eu queria meditar com vocês no primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versos 1 a 3, porque eu entendo que nesses poucos versos, nessas poucas sentenças, nós temos aí a base, o fundamento para nós cristãos, nós, homens e mulheres do pacto, vivermos uma vida de fato ética, uma vida não só que seja uma vida digna, honesta, mas uma vida que impacte aqueles ao nosso redor, quem sabe o nosso país. Êxodo capítulo 20, versos 1 a 3. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou se você usa algum celular, mantenha aí o seu aplicativo aberto, porque nós vamos tentar entender, palavra a palavra, essa passagem tão importante. O texto diz: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Nós temos diante de nós aqui as 10 palavras, os 10 mandamentos, como são conhecidos. Nós temos diante de nós a Constituição do Povo da Aliança, uma das declarações bíblicas mais conhecidas, mais amadas e talvez mais importantes da história. Essas 10 palavras são dadas num contexto muito específico. Deus, com seu grande poder, retirou os judeus da escravidão, do jugo do Egito, os liberta, esmaga as divindades egípcias, vence aqueles que eram cultuados no Egito, tira esse povo por meio do Mar Vermelho e leva o povo à beira do Sinai. Diante do Sinai, com sons, trovões, relâmpagos, Deus se revela ao seu povo. Deus dá ao seu povo os 10 mandamentos. Deus faz uma aliança, um pacto, um concerto com o seu povo. Deus dá ao seu povo a Constituição. E agora ele exige que seu povo se coloque debaixo dessa Constituição, obedeça essa Constituição. E aqui a gente não pode errar. E a gente vai tratar disso já já. Mas a ideia que o texto nos dá, o texto inspirado nos transmite, não é que o povo vai ser salvo ou vai encontrar algum tipo de salvação cumprindo essa Constituição. Não, o texto já nos ensina, verso 2, que o povo já foi liberto, o povo já foi redimido, porque Deus redimiu o seu povo da escravidão, porque Deus libertou o seu povo do Egito, Deus agora tem o direito de exigir um certo padrão de conduta ao seu povo. Então, o que a gente precisa ter em mente, quando a gente se debruça sobre o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, é que eles não foram dados ao povo da aliança e a nós, por extensão, como a forma de salvação, como meio de salvação, do tipo, faça isso e você vai viver. De jeito nenhum. Como a gente aprende em Gálatas, é impossível que a gente obedeça todos os mandamentos. Se a gente quebra um mandamento, nós estamos debaixo de maldição. E nós só não estamos contados como malditos, porque Cristo se fez maldição em nosso lugar e recebeu a ira que deveria ser derramada sobre a gente. Então, o decálogo, essas 10 palavras nunca foram dadas, nunca foram intentadas por Deus como meio de salvação. Muitas pessoas de nossas comunidades têm uma visão mais ou menos assim. No Novo Testamento, a salvação é pela graça, ponto. No Antigo Testamento, a salvação é pela lei ou pelo cumprimento da lei, de jeito nenhum. Mais uma vez, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim, porque Deus é o libertador. Deus agora exige do seu povo um certo padrão de conduta. Deus exige, requer do seu povo que eles obedeçam seus comandos. Então, os 10 mandamentos são dados nesse contexto, e no contexto de aliança. Quando a gente estuda o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, a gente começa a perceber que Deus vai permanecer fiel a esse pacto dado no Sinai, não pelos erros ou acertos do povo. Mesmo que o povo erre e peque e quebre os mandamentos, Deus vai permanecer fiel à aliança que ele está estabelecendo no Sinai. Como assim? A gente aprende em Deuteronômio que se o povo obedecer a essas palavras dadas no Sinai, Deus vai derramar grandes bênçãos e paz sobre o povo. Mas
Deus vai permanecer fiel, mesmo que o povo viole o seu pacto e quebre seus mandamentos. É dito em Deuteronômio 28, que se o povo não permanecer obediente ao pacto, um pacto que é estabelecido nesse contexto da graça, Deus vai trazer suas repreensões, suas maldições sobre o próprio povo. Quando Jerusalém é destruída em 586 d.C., e a gente lê isso na Sagrada Escritura, no final de 2 de Reis e de 2 de Crônicas, a gente aprende que a Jerusalém foi destruída, Judá foi entregue para a Babilônia, nas mãos da Babilônia, porque o povo quebrou os mandamentos. Então, porque Deus é fiel ao pacto que ele estabeleceu no Sinai, Deus vai trazer disciplina, vai trazer a sua ira purificadora sobre o povo. Então, essas 10 palavras, elas não são também condicionais. É exigido do seu povo, e agora nós somos incluídos nesse povo. Romanos 11 lembra que nós somos a vara brava enxertada nesse tronco, que é o povo da aliança, que vem desde o tempo do Antigo Testamento. Deus também exige de nós, se nós fomos libertos por Ele, se nós já experimentamos redenção que vem da presença dEle, Ele requer de nós que a gente se dobre diante do seu comando. E se nós nos colocarmos debaixo do seu comando, Ele vai nos dar bênçãos. Se nós violarmos os seus comandos, porque Deus é sempre fiel, Deus permanece fiel, Ele vai disciplinar a gente. A gente aprende isso em Hebreus 12, por exemplo. Porque Ele é pai, Ele vai disciplinar a gente como filho. Ele vai tratar a gente com um pouquinho de dureza. Para quê? Para fazer-nos retomar ou retornar ao caminho da obediência, a uma aliança que é estabelecida num contexto de libertação e redenção. Uma palavra ainda dentro dessa introdução é que quando a gente considera esses 10 mandamentos, nós descobrimos uma divisão bem importante para nós aqui. Os primeiros 4 mandamentos se referem à nossa relação com Deus. Então, antes de nós pensarmos em viver a vida com a ética cristã para transformar o mundo, nós somos levados a refletir que é a forma com que nós lidamos com Deus é que vai impactar o nosso relacionamento com o próximo. Se nós adoramos somente a Deus, se temos reverência pelo nome dEle, se não desonramos o nome dEle, se reservamos um dia para refletir na glória dEle, ok? Então nós vamos naturalmente nos enquadrar, por assim dizer, viver os demais mandamentos, refletindo essa vida elevada, esse padrão de conduta elevado no relacionamento com as pessoas ao nosso redor. E a gente começa a transformar, por meio do cumprimento dos mandamentos, aqueles que estão ao nosso redor. Então, os primeiros 4 mandamentos tratam de valores éticos e teológicos da nossa relação com Deus, e os outros mandamentos tratam do nosso relacionamento entre nós como povo e o nosso relacionamento com a criação de forma mais ampla. Mas o nosso ponto aqui é refletir sobre o primeiro mandamento, que trata da singularidade de Deus. Em outras palavras, nesse primeiro mandamento nós descobrimos que Deus, Ele é o único Deus, Ele se revela como Senhor e único Senhor em seu caráter, em seu ser, em suas obras. Por isso que Ele pode exigir do seu povo exclusividade, por isso que Ele pode exigir, requerer do seu povo culto somente a Ele, devoção e lealdade somente a Ele. Meu primeiro ponto, então, é explorar o que a gente chama de prefácio desse decálogo ou dos 10 mandamentos. O prefácio diz: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o preâmbulo do decálogo, porque Deus é o Redentor, porque Deus é Deus, Ele tem o dever e tem o direito de exigir um certo padrão de conduta do seu povo. Um ponto importante aí, até para você entender o restante dos mandamentos, é que nossas versões bíblicas, a palavra Senhor, que aparece logo no começo do verso 2, ela aparece num formato diferente, num formato de versalete. Ela é destacada porque a palavra original aí é Yahvé. Deus se dirige ao seu povo usando o seu nome especial. O nome que Deus usa para se revelar a Moisés. Lembra Êxodo capítulo 3? Moisés está no deserto, ele está diante de uma sarça, aquela sarça começa a arder, mas ela não se consome, e ele começa a ser confrontado por Deus revelado na sarça. Moisés ousadamente pergunta quem fala com ele, quem se dirige a ele, e ele ouve da sarça: eu sou. Em outras palavras, aquele que é o eterno, aquele que está acima e além do tempo, ele
se dirige a Moisés, ele agora no Sinai se dirige por meio de Moisés a todo o povo. O prefácio 10 mandamentos, então, expressam essa relação entre esse Deus peculiar, esse Deus singular, Yahvé, o único Deus, aquele que é o eu sou o que sou com todo o seu povo. Eu sou o Senhor ser Deus, e ele fala isso tendo o povo diante de si mesmo, diante de mim. Em outras palavras, Deus se dirige de forma pessoal, por meio de Moisés, a esse povo que foi salvo pelo próprio Deus da escravidão do Egito, a esse povo que ele entra numa relação de pacto. Então, mais uma vez, o que nós temos aqui é Deus estabelecendo a constituição do seu próprio povo. É Deus estabelecendo um certo padrão de conduta para que, assim como Deus é singular, o seu povo venha a ser singular, venha a ser um povo diferente das nações ao seu redor. Então, porque Deus é Deus, ele exerce seu direito sobre o seu povo. E aqui a gente pode pensar em 4 pontos importantes ligados a quem é Yahvé, quem é esse eu sou que se revela nessa passagem. Em primeiro lugar, a gente precisa destacar essa singularidade de Deus. Eu sou o Senhor. Yahvé é aquele que é. Yahvé é o eterno. Yahvé é aquele que existe sempre e sempre. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse criação, matéria, antes que houvesse tempo, Deus já existia. Deus já existia além do tempo. Deus se revela como aquele que não só cria os céus e a terra, mas cria também o tempo. Deus não está preso ao tempo. Mas o que a gente aprende, pensando na revelação de Deus global em toda a Escritura, é que esse Deus que se revela como eu sou, esse Deus que oferece o seu nome especial, dá o seu nome especial para o seu povo, esse Deus não é um Deus uno. O nosso Deus é um Deus trino. Nós conhecemos a passagem de Isaías capítulo 6, quando o profeta, chateado por causa da morte do grande rei Uzias, entra no templo para oferecer sacrifícios, e ele vê a glória de Yahvé, a glória do eu sou, ele vê os querubins celebrando esse único Deus, santo, 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 mas a gente aprende em João capítulo 12, que Isaías se humilha diante daquele Deus, e aquele Deus também é Jesus. Em Atos 28, a gente vai aprender que, na verdade, era o Espírito Santo que estava diante de Isaías. O que esses textos em conjunto, Isaías 6, João 12, Atos 28, querem ensinar para a gente? Eles tocam um ponto sensível para a fé cristã. O nosso Deus é um Deus de fato singular. Ele é o único Deus, mas que se revela em 3 pessoas distintas. Esse único Deus, o eu sou, o Senhor, que nos tirou da terra do Egito, é um Deus, mas ele vem a nós e se revela a nós como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Por isso que o Deus cristão, o Deus que se revela na Sagrada Escritura, ele não tem como ser colocado dentro de uma caixinha. Ele não tem como ser comparado a outras divindades de outros cultos e outras religiões. O Deus que exige da gente um certo padrão de ética, porque Ele nos libertou, Ele nos redimiu, esse único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma essência se revelando desde a eternidade em 3 pessoas. E o surpreendente para nós aqui é que cada pessoa, Pai, Filho e Espírito, é plenamente Deus. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno, não são 3 eternos, mas um eterno. O Pai é poderoso, o Filho é poderoso, o Espírito é poderoso, não são 3 poderosos, mas um poderoso. O Pai é gracioso, o Filho é gracioso, o Espírito é gracioso, não são 3 graciosos, mas um único Deus que é cheio de graça. Esse é o nosso Deus. Pode parecer difícil esse ponto para você, mas, meus irmãos e irmãs, é isso que distingue a fé cristã de qualquer outra religião. E, intencionalmente, eu não estou usando religião para categorizar a fé cristã. Quando nós pensamos em Deus como 1 e 3, a gente consegue organizar nossa cabeça e receber a revelação, também dada na Escritura, que esse Deus que é 1 e 3 é um Deus amoroso e um Deus santo. E a única forma de resolver essa tensão entre amor e santidade é crendo num Deus que é 1 e 3. Ao mesmo tempo, esse Deus ofendido pelo nosso pecado, ao mesmo tempo, esse Deus, num processo interno e eterno, ele age no Filho para que o nosso pecado seja punido no Filho, de tal forma que aquele que era contra nós agora é por nós. A santidade de Deus é satisfeita no sacrifício do Filho, e o sacrifício do Filho revela a nós o amor que há internamente na Trindade.
O Islã não consegue experimentar isso. O Islã crê num Deus elevado, num Deus majestoso, Alá, o Deus acima de toda a criação, mas porque Alá é um Deus solitário, Alá não pode ser graça e não pode ser santidade. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito, que vos tirou da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Nosso Deus é singular. Nós só podemos falar de Deus como um e três por causa da revelação que Ele faz disso na Sagrada Escritura. A gente nunca alcançaria isso por estudo, por reflexão natural, mas é porque Deus se revela como Pai, Filho e Espírito, é que a gente adora Ele, crendo nessa singularidade daquele que se revela como eu sou. No Antigo Testamento, Yahvé se revela como eu sou. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como eu sou. Eu sou a videira, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, etc. Eu sou a luz do mundo. A gente continua em sequência. Jesus é aquele que é junto com o Pai e junto com o Espírito. Nós adoramos, então, um Deus que se revela em três pessoas. Esse Deus é singular. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Há um só Deus, e esse é o Deus uno e trino. O Pai, o Filho e o Espírito conhecem, amam e regozijam-se uns dos outros desde a eternidade. A gente pode visualizar aqui uma dança de amor dentro de Deus. Deus, a gente só pode dizer que Deus é amor porque Deus existe como um Deus trino. Um ser solitário não consegue experimentar amor em termos bíblicos. O amor que se dá. Esse é o grande lance do amor na Sagrada Escritura. É o amor ágape, aquele amor que está pronto a se dar para o próximo, a demonstrar para o próximo que o próximo é amado. Um ser solitário não consegue experimentar esse tipo de amor. Para que Deus seja amor, o pai tem que ter o seu filho. O pai tem que sempre ter amado o seu filho. Para que Deus seja amor, o filho deve ter amado o pai desde toda a eternidade. O pai sempre foi o pai, o filho sempre foi o filho. E dois seres não conseguem experimentar amor por si. Se dois seres se amam tão intensamente, esse amor tem que ser revelado e tem que ser distribuído a outro ser de igual dignidade, igual valor. Então o pai ama o filho ama o pai e o filho se amam tão intensamente que esse amor é revelado na pessoa do Espírito Santo, que é o vínculo de amor entre o pai e o filho. Se você acha que o que eu estou dizendo aqui é muito complicado, medite depois em 1 João capítulo 4, versos 7 em diante. Deus é amor. E nós sabemos que Deus é amor porque Ele enviou seu Filho para ser a propiciação pelo nosso pecado. E mais adiante o apóstolo diz, e nós experimentamos esse amor porque Deus nos deu o seu Santo Espírito. Deus é singular, por isso Ele exige culto da gente. Deus é único. O Deus unitrino é único, e por isso Ele tem o direito de, tendo nos redimido, exigir que a gente adore a Ele, se prostre só a Ele, dê culto a Ele. E mais do que isso, quando a gente entra nessa aliança de amor que é a Trindade, nós passamos a conhecer, amar e nos regozijar somente em Deus. O nosso prazer último passa a ser esse Deus que vem a nós e diz, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu não sei se vocês conseguem entender o ponto aqui, mas porque Deus é Deus, Ele é autossuficiente. Ele não precisava da gente, Ele não precisava de nós. Ele já tinha comunhão em si mesmo, Ele já era satisfeito e amor em si mesmo. Mas Ele, porque é amor, Ele se, por assim dizer, transborda, Ele se desdobra, nos incluindo, nós, antigos escravos, nessa aliança de amor. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando a gente começa a pensar nos nomes próprios de Deus, isso também deixa a gente impressionado. Como Deus resolve se revelar para o seu povo na Sagrada Escritura? Quais são os nomes que Deus escolhe para se comunicar com o seu povo na Sagrada Escritura, de tal forma que esse lance da singularidade de Deus seja gravado em nossa memória? Eu coloquei no quadro vários dos nomes que aparecem na Sagrada Escritura, tem o equivalente hebraico do lado, depois vocês podem ter acesso ao PowerPoint aí pelo site da igreja, ou de alguma forma aí que o pastor Marcos informar os irmãos e irmãs, mas presta atenção nos nomes de Deus que aparecem na Escritura. Deus é o poderoso, Deus é altíssimo, Deus é o todo-poderoso, Deus é eterno, Ele é o Senhor que governa, eu sou o que sou, o Senhor proverá, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é paz,
O Senhor que vos santifica. O Senhor é meu pastor. O Senhor nossa justiça. O Senhor está ali. O Senhor, Deus de Israel. Quantos nomes bonitos que Deus usa para se revelar ao seu povo e para se revelar a nós. Deus é singular. O nosso Deus, Yahvé, aquele que Ele é um Deus singular. Ele é uno, Ele é trino, Ele é o todo-poderoso, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso pastor, Ele é misericordioso, assim sucessivamente. Ele é o eterno. Ele merece todo o nosso culto. Ele merece toda a nossa lealdade. A gente pode ir um pouco além e pensar naquelas características próprias de Deus. Os teólogos gostam de falar dos atributos de Deus e dividir esses atributos em dois grupos principais. Atributos incomunicáveis, que nós não conseguimos experimentar de forma nenhuma, e atributos comunicáveis, que nós, criados à imagem e semelhança desse Deus, a gente consegue experimentar. Dos atributos incomunicáveis, a gente pode pensar na majestade de Deus. Irmãos e irmãs, Deus é infinito, Deus é imortal, Deus habita na luz inacessível, Deus é eterno, Deus está muito acima das nossas categorias humanas. Pensando na majestade de Deus, a gente pode pensar na soberania de Deus. Deus é onisciente, Ele conhece tudo. Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar, Ele reina, a sua majestade está junto com todo o seu povo, em todo canto da terra. Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder, Ele não se restringe, Ele não se limita, Ele comanda, Ele sustenta os céus e a terra. Como é que a gente não pode se ajoelhar e prestar culto a esse Deus que é singular? Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito. A gente agora se move para os atributos comunicáveis, que a gente experimenta em alguma medida porque a gente foi criado à imagem e semelhança desse Deus. A gente pode pensar no amor divino. O amor, a gente sabe tudo de amor. Sabe mesmo? Do amor vem a graça. O que é a graça? É Deus nos conceder aquilo que a gente não merece de jeito nenhum. Misericórdia. A palavra se torna familiar e se torna banal. Misericórdia significa que Deus não dá aquilo que a gente merece. Por isso que em Hebreus capítulo 4, a gente é convidado a se aproximar do trono da graça para receber graça e misericórdia. Junto com o amor divino, a gente pode pensar na fidelidade de Deus. A gente pensa, isso eu conheço, a gente canta lá que Deus é fiel, fiel a mim. Meus amigos, se Deus fosse fiel a nós, a gente estava todo mundo roubado. Deus já tinha largado a gente, como logo depois de Êxodo 20, enquanto Moisés está lá em cima do monte, o que o povo está fazendo? Preparando um bezerro de ouro, justamente com o sumo sacerdote do próprio povo. Aí Deus diz, parei, vou acabar com esse povo, exterminá-los, vou começar tudo de novo com você, Moisés. E o que é surpreendente nessa declaração lá de Êxodo 30, 33, é que Deus não vai começar tudo de novo. Deus vai começar um outro povo. De dentro do povo da aliança, Deus vai tirar um outro tronco. Aí Moisés diz, não, Deus, não faz isso não. O seu nome vai ser piada entre as nações. Olha lá, Yahvé tirou o povo da aliança da casa de servidão para deixar eles morrerem no deserto. Moisés tem paixão pela glória desse Deus que é singular. Moisés é levado a ter zelo pelo nome singular desse Deus, o Eu Sou, o Senhor Yahvé. Então, a fidelidade de Deus não é focada na gente. Deus é fiel e fiel a si próprio. Por isso que a gente pode confiar nele. Que mesmo quando a gente quebra os mandamentos, mesmo quando a gente vive aquém das exigências pactuais de Deus, Deus permanece fiel ao seu povo. A aliança de Deus com o seu povo não é quebrada, porque Deus é fiel a si mesmo. Deus jurou ser o nosso Deus, e não é nosso pecado que quebra esse pacto, esse juramento. Até porque a gente aprende no Antigo e no Novo Testamento que o fiador dessa promessa que Deus faz de ser fiel ao seu povo é o próprio Deus na pessoa do Filho. O Filho é aquele sacrifício de sangue que a gente aprende no Gênesis, depois no Êxodo, que, por assim dizer, chancela essa aliança. Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é fidelidade. Deus é santidade. E da santidade de Deus a gente tem a justiça de Deus. Deus é tão puro que não suporta o pecado, não suporta o mal. Seus olhos são completamente puros, tem aversão à nossa maldade. E aí, porque Deus tem aversão à nossa maldade, Ele é justo em todos os seus caminhos. E Ele, se Ele é justo, é acabar com todos nós aqui.
Esse seria o padrão da justiça de Deus, se Deus mesmo não aplacasse a sua justiça internamente por meio do Filho e do envio de Jesus para nos salvar, para morrer no nosso lugar e nosso favor. A partir da santidade nós temos a justiça, nós temos a retidão de Deus, nós temos a ira de Deus, o desprazer de Deus contra o pecado humano. Esse é Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse nosso Deus é singular. Ele é digno de culto e de adoração. Mas a gente está pensando aqui no ser de Deus, nos seus atributos, a gente agora se move para Deus falando. O primeiro verso diz, Deus falou todas essas palavras. Nosso mundo é uma confusão, é uma bagunça. Aqueles que estão na universidade, tem 3, 4 posições diferentes na sua área de expertise. Aqueles que estão na área de filosofia, sociologia e história, ficam assoberbados com tantas posições diferentes. Na teologia, a mesma coisa. Há uma cacofonia de vozes tentando tomar nossa imaginação, nossa mente, nosso coração. Como crente consegue perseverar com tantas vozes tentando roubar o seu coração, sua mente e imaginação? Lembrando que o nosso Deus, esse Deus singular, esse que é Yahvé, o eu sou, Deus fala, Deus se comunica, Deus transpõe o abismo e vem a nós. Isso que é bonito na fé cristã, Deus fala de tal forma que qualquer um de vocês pode ouvir e entender. A fé desse Deus que nos tira da casa da servidão não é esotérica. A fé cristã não é um exercício intelectual ou espiritual dado apenas para alguns mais elevados. Nem mesmo nós, pastores, estudamos, gastamos 4 anos, 6 anos, às vezes até 8 anos fazendo teologia, nem mesmo nós, pastores, temos um monopólio da interpretação da Sagrada Escritura na igreja, na comunidade local. Homens conduzidos pelo Espírito registrar a palavra profética. Logo, nenhuma parte da Escritura é de particular interpretação. Isso é fantástico. Deus fala, no meio dessa bagunça de vozes tentando conquistar mentes e corações, imaginação, a gente tem que levantar os olhos para o céu e dizer, Deus fala, e Ele fala a nós nesse texto, nessa Sagrada Escritura, que todos vocês podem ter acesso. Qualquer um de vocês pode ouvir esse Deus falando. Deus fala. E quando Deus fala, a gente tem que se calar. E a gente tem que lembrar que Deus fala a nós em cada palavrinha da Sagrada Escritura. Em cada palavra da Escritura nós encontramos Jesus. Deus fala, esse Deus que é singular, esse Deus não apenas nos redimiu da nossa antiga servidão, mas Ele se comunica a gente. Ele fala conosco. E a gente não precisa ter vergonha de afirmar isso na arena pública. O que é mais inteligente, o que é mais racional? Crer que um ser humano, como qualquer um de nós aqui, pode escrever um calhamaço e esse homem e esse material que ele escreve ser erguido como a chave para interpretar a história, ou crermos que existe um Deus no céu, e esse Deus se revela, esse Deus fala, esse Deus é que nos dá a chave da interpretação da história. O que é mais racional? O que é mais lógico? Aí você tem que se perguntar, né? Quem manda mais? Quem é de fato a chave da interpretação da história? Comte, Kant, Hegel, Marx? Quem de fato interpreta a história? Deus fala. O Deus que nos tirou da casa da servidão fala. Ele, por assim dizer, nos dá agora um óculos pelo qual a gente interpreta nossas relações, interpreta o mundo, interpreta tudo que fazemos no nosso dia a dia. Deus se comunica, e Deus se comunica para que a gente o conheça. Por isso que a gente pode falar que Deus é um, Deus é três. Deus é amor, Deus é majestade, Deus é soberania, Deus é graça, etc, etc. Porque Deus se comunica, porque Deus se revela, a gente ouviu há pouco, a gente pode orar a esse Deus. A gente pode invocar o nome dele. E a gente pode invocar esse Deus, fazer súplicas, intercessões e confissões, sabendo que esse Deus que fala, ele se inclina para nós, para atender a nossa súplica, o nosso pedido. Deus fala, Deus se comunica, Deus quer que a gente o conheça, Deus se dá a nós. Então Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito,
da casa da servidão. Mas esse Deus também, ele é o Criador. Eu sou o seu Deus. A ideia aqui é que Deus nos formou. Deus nos entreteceu. Nós somos obra de Deus. E mais do que isso, o texto vai também dizer: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui a gente pensa nas obras próprias de Deus. Deus é o Criador. Ele criou todas as coisas. Como ele criou, isso não interessa. Isso não é um alvo da matéria bíblica. Em Gênesis 1, a gente lembra que existe um Deus no céu, nós somos criatura. Há uma diferença abissal entre o Criador e criatura. O Criador é imortal, ele é invisível, ele é eterno. Esse Criador falou e tudo se fez do nada. Não havia nenhuma matéria ou algo pré-existente junto com Deus. A criação é criação de fato, e esse Deus, esse eu sou, é o Criador, mas Deus não apenas é o Criador de tudo e de todos. Esse Deus também é Redentor e Libertador. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te formou, mas também eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou da casa da servidão. Esse Deus que é o Criador, se revela a gente também como libertador e redentor. Nós estávamos em escravidão. Talvez não gemendo para construir pirâmides e pedras, ou cortar pedras e preparar tijolos, mas nós vivíamos em escravidão existencial. Nós vivíamos para os nossos baixos instintos. Nós éramos escravos dos nossos baixos desejos. Nós vivíamos presos em escravidão. E esse Deus que nos formou também teve compaixão da gente e nos tirou da casa da servidão. Ele nos libertou. Então, o mandamento faz sentido. Não terás outros deuses diante de mim. Porque esse Deus que exige que a gente preste culto só a Ele, Ele vem a nós como um Deus absolutamente singular. Creia-me, nenhum sistema filosófico, político, ideológico, nem outra religião ensina algo como a fé cristã tem afirmado há mais de 2000 anos. Esse Deus uno se revela como Deus trino, Pai, Filho e Espírito. Esse Deus uno e trino, ele é cheio de majestade, de glória, de amor, de soberania, de santidade. Esse Deus uno e trino, ele se revela, ele fala a nós, ele se comunica de tal forma que a gente pode aprender dele, saber como proceder no nosso dia a dia e responder esse Deus com fé e com oração. Esse Deus que é uno e trino e que é cheio de atributos admiráveis, que se revela a nós, esse Deus é o Criador e é o nosso Redentor. Por isso, esse Deus exige e comanda exclusividade. O pecado da idolatria aqui é completamente condenado. Nosso Deus exige toda a nossa lealdade. Ele não permite, ele demanda, melhor dizendo, que seu povo não tenha uma lealdade dividida. Por isso, o primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Ponto aqui que a gente não pode perder de vista, que eu mencionei na abertura, é que quando Deus diz, eu sou o seu Deus, a gente tem que lembrar que nós não seremos libertados da escravidão por cumprir os mandamentos. É porque Deus nos libertou da escravidão é que a gente agora tem a liberdade de cumprir esses mandamentos. Então, como o escritor que eu gosto menciona, Karl Barth, ele diz, olha, está dentro do Evangelho. Essa lei não pode ser isolada do Evangelho. Ela está dentro do Evangelho e repousa no Evangelho. Porque Deus nos libertou, Deus nos tirou da escravidão, Ele requer, Ele exige que a gente se coloque debaixo do comando dEle e preste culto somente a Ele. Porque Ele nos libertou, Ele tem o direito de ser aquele que nos comanda. Talvez alguns pensem, puxa, mas isso é muito restritivo, isso é muito complicado, é difícil conceber algo assim. Ok, olha para outro ângulo. Toda a criação distorcida e sob o pecado quer nos comandar. Uma criação, agora, que jaz do maligno, ela quer colocar cangas sobre a gente. Sabe o que é bonito? É que quando nós entendemos a libertação de Deus e experimentamos essa redenção, e nos colocamos debaixo dos mandamentos divinos, nós, como povo de Deus, nos tornamos os mais livres dos homens e os mais livres entre as mulheres.
A nossa vida não fica navegando ao sabor dos ventos do tempo presente. Como um escritor do século XVII, um puritano, diria, se Deus joga um alfinete no chão, eu me abaixo e pego. Mas não vou me abaixar para pegar os alfinetes que outros homens jogarem para que eu pegue. A nossa liberdade desse mundo mal consiste em, uma vez libertos por Deus, agora nós alegremente nos colocamos debaixo do seu comando. Isso é liberdade de fato. A gente agora não está mais ao sabor das marés filosóficas, experimentos culturais. Não, Deus falou. Deus se deu a nós. Deus entregou seus comandos para nós. Nós somos o povo obediente do pacto. E aí nós nos tornamos livres de fato. E talvez uma pequena observação, por isso que os cristãos no passado, no campo da ética, estavam sempre lutando para reformar a sociedade. Porque eles entendiam que a sociedade tem que ser reformada à luz dessa constituição do povo de Deus, que são os 10 mandamentos. Logo, o povo de Deus deve amar e ser fiel a esse Deus. Como Calbart diz, obediência é gratidão, desobediência é ingratidão. Porque Deus nos libertou da casa da servidão, a gente se entrega a Ele. A gente tem prazer em obedecer aos seus comandos, seus mandamentos, que tem como alvo melhor para nós. Por isso, relacionar-se com outros deuses interfere no relacionamento com esse Deus. Quais são os deveres exigidos nesse primeiro mandamento? Não tenha outros deuses diante de mim. O primeiro dever nosso aqui é reconhecer a singularidade e exclusividade desse Deus. A gente já tem refletido sobre isso aqui. Deus é singular. Deus tem toda a dignidade em si mesmo. Então, esse Deus requer a exclusividade do nosso culto. Nós adoramos somente a Deus. Nós prestamos culto somente a Deus. A gente não adora o Estado, a gente não adora líderes políticos, a gente não tem lealdade inquebrantável a pastores e presbíteros, por melhor que eles sejam. Nós temos lealdade e adoramos somente esse Deus que nos redimiu da casa da servidão. Nós cultuamos somente o Eu Sou e Yahvé. Um outro dever exigido do primeiro mandamento é que nós devemos adorar e glorificar Deus em todos os aspectos da nossa existência. Se Deus é Deus, e Ele tem o direito e dever de exigir exclusividade do nosso culto, completa lealdade da nossa parte, a gente agora é chamado a organizar a nossa vida, a estruturar a nossa vida, de tal forma que em tudo a gente dê glória e dê louvor a esse Deus. Os cristãos têm que ter as melhores famílias. Os pais cristãos têm que ser os melhores pais. As mães cristãs têm que ser as melhores mães. Os casais têm que ter o melhor casamento. O cristão, ele tem que ser o melhor na sua área de trabalho. O jovem tem que ser o melhor na sua escola. Se Deus é Deus e nos libertou da casa de servidão e Ele exige culto exclusivo da nossa parte, a gente o cultua agindo ou lutando para que tudo que a gente faça comunique glória a esse Deus que é exclusivo. Então, o cristão verdadeiro que entende o primeiro mandamento, ele é aquela pessoa um pouco ansiosa e nervosa para agradar a Deus em tudo que ele ou ela faz. Porque esse Deus é que nos tirou da terra da casa da servidão, é esse Deus que exige que a gente não tenha outros deuses na presença dele. Então, o primeiro mandamento exige que a gente medite e reflita na singularidade desse Deus, dedique tempo a pensar nesse Deus nosso, que é uno e trino, o Eu Sou, mas, do outro lado, esse primeiro mandamento exige, requer que a gente o adore, o glorifique em tudo que a gente faça. Se você escreve um poema, faça isso para a glória de Deus, mesmo que seja para celebrar o amor romântico, faça isso para a glória de Deus. Se você toca um instrumento, se você toca aqui na frente, você tem uma carreira musical, toque, cante para que Deus seja glorificado. Se você faz teatro, faz cinema, faça isso para que Deus seja glorificado. Se você trabalha na esfera pública, trabalhe de tal forma que Deus seja glorificado. Porque Deus é Deus, Ele nos tirou da terra da servidão. Nós não devemos ter outros deuses diante de nós. Então a gente se dedica a viver exclusivamente para esse Deus. Um ponto aqui, que vale a pena refletir, é que o bonito é que quanto mais a gente glorifica esse Deus, mais a gente tem prazer e alegria. E um prazer e alegria que o mundo não tem como roubar da gente. Porque já que a gente está se dedicando só a esse Deus, a gente está oferecendo tudo que a gente faz só para esse Deus,
o que a gente oferece para ele vai ter valor eterno. Não tem como ser despedaçado pelo mundo. Por isso que no passado, os nossos pais espirituais iam para a fogueira cantando hino, porque eles sabiam que mesmo que eles morressem, a causa deles triunfaria. E a gente está aqui, mais de 300, 400 anos depois de tantos protestantes terem sido martirizados no passado. Quais são os pecados condenados nesse primeiro mandamento? Um pecado óbvio condenado no primeiro mandamento é o ateísmo. A noção de que Deus não existe. O Deus cristão seria um construto, uma projeção dos anseios humanos, etc. e tal. O ateísmo aqui é completamente rejeitado. E o ateísmo é rejeitado por dois ângulos. Por um lado, aquele ateísmo teórico. Aqueles homens e mulheres que se acham muito inteligentes, que tentam eliminar esse Deus ou qualquer divindade da equação e se acham muito espertos. Deus ri das pretensões deles. O Salmo 14 e o Salmo 54 vão lembrar que esses são insensatos. Mas, do outro lado, o ateísmo prático também é condenado. O que vem a ser o ateísmo prático? É um ateísmo que é presente até mesmo em nossas comunidades. O crente diz que adora a Deus, a pessoa acha que, por ser batizada, já é cristã, descansa sobre o batismo, o seu serviço, o jeito que ela se veste, mas ela vive uma vida que é incompatível com as demandas desse único Deus. Isso é um ateísmo prático. E o ateísmo prático também é rejeitado nesse primeiro mandamento. A idolatria também é rejeitada nesse primeiro mandamento. E a idolatria consiste em obedecer, confiar e se consagrar a qualquer outra coisa que não esse Deus que nos tirou da casa da servidão. A idolatria, então, é totalmente rejeitada aqui. Ela é combatida como um pecado a ser desprezado. Mas a gente tem que lembrar que a idolatria não consiste em prestar lealdade ou culto a uma representação pictória dessa mesma divindade. Pessoas podem idolatrar dinheiro, sexo e poder. Elas podem colocar essas três pulsões humanas no lugar do único Deus, o Deus vivo. Elas são idólatras. Elas estão violando o primeiro mandamento. Talvez elas nem tenham sido libertas da casa da servidão, da casa da escravidão. Idolatria, então, é tudo que a pessoa torna um Deus para si. Pode ser pastores, líderes eclesiásticos, ídolos podem ser governadores, presidentes, partido político, causa política, ideologia, algo que é colocado no lugar de Deus. Aquele objeto que nós dedicamos nossa lealdade, que é colocado no lugar de Deus, é um ídolo. Ídolos têm que ser despedaçados. Ídolos são mudos, ídolos são cegos, ídolos não se comunicam, ídolos não se relacionam, ídolos têm que ser tirados do nosso meio. O politeísmo também é rejeitado pelo primeiro mandamento. A ideia de que haveriam muitos deuses e a gente poderia acender uma vela para um e para outro tranquilamente. E há pessoas, nossas comunidades, que pensam assim também. Elas têm tipo de lealdade dividida e elas se inclinam, tentam se inclinar em lealdade para deuses ou divindades distintas. O politeísmo completamente rejeitado aqui. Mas o formalismo também é rejeitado. O culto formal, a gente entra aqui como se fosse um tipo de bater um ponto, um tipo de missa, com perdão dos católicos. Um tipo de rito que a gente vem só para prestar aqui, como se, vindo aqui, eu me reabasteço, tomo uma dose de energia para enfrentar uma semana ruim. O formalismo é rejeitado. Esse Deus, que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, ele exige que a gente cultue só Ele. Se Deus tirou a gente da casa da servidão, reflete nisso. Como isso deve mudar a nossa aproximação desse templo aqui, desse lugar de culto? A gente tem que vir aqui esfreando as mãos e pensando o que Deus vai fazer no nosso meio hoje. Como as músicas vão comover e mover a gente. Qual a palavra especial que Deus tem para dar para nós aqui? Eventualmente, alguém aqui pode vir a ser curado nesse culto. Outro pode receber libertação. A gente se aproxima desse lugar com aquele senso de antecipação. O domingo é o nosso clímax da semana. Porque a gente vê esse Deus, a gente é confrontado e confortado por esse Deus que nos tirou da casa da servidão, é que a gente vai encarar com coragem a nossa semana. E aí, se a gente começa a entender isso, a gente entra aqui, talvez não pulando e saltando, pode fazer isso também se quiser, né? Mas pelo menos o nosso coração está saltando na presença de Deus. Esse aqui é o nosso lugar de encontro. Aqui a gente está antecipando o novo céu e a nova terra, quando nós vamos cultuar a Deus por
toda a eternidade, junto com todos os seus filhos no tempo, salvos no tempo e no espaço. A gente entra aqui com aquele senso de antecipação e de glória. Deus está presente aqui. Deus fala a nós aqui. Então o formalismo também é rejeitado no primeiro mandamento, é um pecado combatido no primeiro mandamento. E o surpreendente para nós, e eu caminho para o final, é que Jesus é o grande exemplo de obediência desse mandamento. Jesus, depois do seu batismo, ele é levado ao deserto, ele passa 40 dias orando e jejuando, e depois do deserto ele é tentado pelo próprio diabo. A última tentação é um pedido do diabo para que Jesus, o eterno Filho de Deus, nosso único Salvador, se ajoelhe perante Satanás e preste culto a ele. O que Jesus responde para o nosso inimigo? Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. E Satanás vai embora. Quando nós prestamos culto somente a esse Deus, nós estamos imitando Jesus de forma mais profunda. Ele, que é o nosso Salvador, prestou culto somente a seu Pai. Quando nós prestamos culto somente a esse Deus, a gente imita Jesus. A gente se identifica com Jesus. A gente, de fato, está unido com Cristo, prestando e dando culto somente a Jesus. E, de uma forma importante para nós aqui, já que nós vivemos uma nova aliança, a gente tem que perguntar, a gente já encontrou esse Jesus que adora só o seu Pai? A gente já desfruta de comunhão com Ele, como nosso único Salvador e que nos ajuda a adorar o seu Pai de fato? Algumas aplicações aqui para a gente terminar. Primeira aplicação, baseada nesse primeiro mandamento, é que a gente precisa entender a terra à luz do céu. Deus fala, irmãos e irmãs, Deus fala, Ele se dirige a nós. Ele nos deu a sua palavra. Qualquer pessoa aqui tem essa palavra diante de si. Qualquer um de vocês pode interpretar, pode ouvir Deus falando essa palavra. Então, diante da confusão que nós temos ao nosso redor, nós temos na palavra sagrada a direção de Deus para o nosso dia a dia. Então, a gente entende a terra à luz da palavra de Deus, da fala de Deus. Deus falou todas essas palavras. Então, a gente não está perdido no meio dessa bagunça de vozes tentando ganhar nossa mente, nosso coração, nossa imaginação. A gente é chamado aqui, a partir do primeiro mandamento, a entender a terra à luz do céu. Segundo ponto, a segunda aplicação, baseada no exemplo de Jesus, a gente deve crer e confiar somente em Deus, como revelado em Jesus Cristo. Qualquer outra fé fora disso é idolatria e é rejeitada por esse primeiro mandamento. Você crê em Deus como revelado por Jesus? Você pode ouvir Jesus ensinando para você, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele? Você já tem fé em Jesus que cumpriu todos os mandamentos para que a maldição fosse removida de sobre nós e Ele que recebeu maldição em si mesmo pudesse derramar sua justiça sobre nós? Terceira aplicação, o mandamento lembra que a gente deve prestar culto só a Deus. O mandamento lembra que o fim principal da nossa existência é glorificar a Deus. É viver para a glória dEle, para o louvor dEle, em tudo que a gente faça. Quer encontrar alegria no seu casamento? Quer encontrar alegria no seu trabalho? Por mais duro que seja. Quer encontrar alegria no seu estudo? Você quer se alegrar no deserto? Busque a glória de Deus. Busque culto a Deus. Entregue-se a Ele com todo o seu ser. Viva para a glória dEle. Uma quarta aplicação. Se adoramos um Deus menor que aquele que se revela na Escritura, nós estamos prestando idolatria. Você não precisa entender os meandros da doutrina da Trindade. Você não precisa ser um expert em entender o que é o eu sou no hebraico. Você não precisa ser um erudito podendo gastar horas falando sobre cada atributo divino. Mas, do outro lado, você é chamado a crer nesse Deus que é singular. Você é chamado, domingo após domingo, a prestar culto a um Deus que é uno e trino, um Deus que é majestoso, soberano, amoroso e santo. Você é chamado, semana após semana, a se ajoelhar diante de um Deus que é criador e libertador. Ainda que você não consiga entender os meandros dessas doutrinas, você é chamado a confessar, a colocar fé. Se nós estamos prestando culto a um Deus que é diferente desse Deus que se revela na Escritura, nosso culto é rejeitado por Deus, porque é um culto idolátrico.
Nós não estamos adorando o Deus que fala a nós, que se comunica a nós. Então isso é um alerta importante quando nós nos reunimos para cultuar. E por último, outros deuses não devem dominar o nosso coração. O Deus de Israel é um Deus ciumento e não aceita a lealdade dividida. Depois você pode olhar com calma os versos bíblicos, quando você receber o PowerPoint, mas é muito bonita essa ideia do Deus que tem ciúme do povo que Ele mesmo resgatou. Se você ama, você vai ter algum tipo de ciúme quando aquele que você ama começa a dar mais atenção para outra pessoa. É assim com Deus também. Ele tem ciúme da gente. Ele nos libertou da casa da servidão. Quando a gente começa a mancar na direção de outras deidades que nós mesmos criamos, Deus tem ciúme. Ele nos tirou da terra da servidão. Ele é o nosso Deus. Ele exige que a gente preste culto só a Ele. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tem outros deuses diante de mim. Vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces a cada um de nós aqui. Nós somos um livro aberto na Tua presença. O Senhor mesmo nos criou. O Senhor conhece quem nós somos da forma mais profunda. A gente não tem como se esconder de Ti. Então, ó Deus, se há pessoas aqui que não foram libertas dessa casa da escravidão, da casa da servidão, nós imploramos, traz libertação para essas pessoas. Liberte-as da escravidão que elas vivem. Traga-as para a Tua aliança, para o Teu contrato, para esse contrato santo que o Senhor estabeleceu com o Teu povo, o povo que Tu libertaste. Deus, dá Teu Espírito para aqueles que ainda estão cativos. Abra os olhos desses, ilumina a mente, enternece o coração, para que eles sejam atraídos a Ti e atraídos por cordas de amor a Ti. Do outro lado, ó Deus, a nós que já somos o Teu povo, o povo do Teu pastoreio, ajuda-nos a ter nossos olhos fixos apenas em Ti. Ajuda-nos a sermos consagrados somente a Ti. Ó Deus, ajuda-nos a dar culto somente a Ti, a prestar glória e louvor somente a Ti. Ó Deus, Tu que és Yahvé, o uno e o trino, o Criador e libertador, o Deus cheio de amor e santidade e glória e soberania. Deus, perdoa-nos quando nós não cultuamos a Ti com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor, apaixonadamente. Deus, dá Teu Espírito para que a gente possa prestar culto, e culto aceitável, culto vivo, culto apaixonado a Ti, ó Deus, que nos tirou da casa da servidão, que nos libertou do Egito. É em Teu nome que oramos. Amém.